Olá, o assunto de hoje é comércio eletrônico. E para falar com a gente sobre esse tema, convidamos os professores Alexandre e Karen Gremel, que têm estudado o assunto há alguns anos e que seguramente nos ajudarão a entender um pouco melhor até onde vão as transformações que estão ocorrendo em nossa sociedade desde que a internet passou a fazer parte do nosso dia a dia. Olá, professora Karen. Afinal de contas, o que é o comércio eletrônico? São apenas as compras e vendas que as pessoas fazem pela internet? Olá. Bom, poderíamos dizer que nós temos duas visões. Uma visão mais restrita, que seria simplesmente a compra e a venda de produtos pela internet. Porém, também, com o passar do tempo, percebeu-se que existe uma visão mais abrangente sobre o assunto. Além da venda e compra do produto, nós também temos informações, orçamentos online, os leilões eletrônicos, serviços de pós-venda, propaganda institucional da empresa, etc. E também, atualmente, estão tentando fazer uma virtualização do produto e do processo produtivo. Isso o Alexandre também pode falar um pouco mais sobre o assunto. Vocês sabem que quando eu comecei a fazer meu trabalho de doutoramento, a minha ideia era provar que a gente chegaria a um ponto em que os produtos que nós temos, muitos deles seriam produtos virtuais, né? E as pessoas diziam para mim e brincavam comigo, dizendo que, puxa, Alexandre, o que você está querendo fazer? É alguma coisa tipo Jornada nas Estrelas, né? Que o Scott pede pro Capitão Kirk para mandar ele pro outro lado da galáxia, né? E eu dizia, não, na realidade a gente não precisa virtualizar, transformar em bits e bytes o produto em si. Nós podemos repensar a forma de produzir esses produtos e fazer com que ele chegue até o cliente. Floriculturas já começaram a fazer isso, né? Nós temos floriculturas trabalhando no Brasil e no mundo, de forma que você pode comprar flores em Curitiba para serem entregues em Paris, ou vice-versa. E isso acaba sendo algo que não implica necessariamente na empresa ter que enviar essas flores à distância. Quer dizer, a empresa deixa de ser uma floricultura e passa a ser um agente de informação, fazendo com que a informação flua ao longo da rede e que, do outro lado, um parceiro de negócios acabe completando o serviço e entregando o produto para o cliente. Então, professor Alexandre, as transformações têm sido mesmo tão grandes quanto têm sido anunciadas? Na verdade, a gente imagina que as transformações sejam maiores do que a gente, inclusive, está prevendo. É como no começo da Revolução Industrial, né? Todos sabiam que existia uma mudança em curso, mas ninguém conseguia antever qual era a verdadeira dimensão disso. Existe um dos grandes pensadores aí da administração moderna, o Peter Drucker, que comenta com a gente dizendo que, na opinião dele, o comércio eletrônico está para a nova revolução que está por vir, ou para a revolução da informação, da mesma forma que a ferrovia esteve para a revolução industrial. O que a ferrovia acabou fazendo pela revolução industrial? Ela acabou fazendo com que na cabeça do pequeno empreendedor, enfim, das pessoas que tinham interesse em montar um negócio, que elas pensassem a distância como algo muito diferente do que acontecia anteriormente, né? Nas pequenas vilas ou povoados, você ter um processo produtivo significava fazer alguma coisa que pudesse ser transportada até onde a carroça conseguisse levar. Depois que surgiu a ferrovia, os empreendedores começaram a pensar num mercado muito maior, num mercado que envolvia grandes distâncias. Na realidade, o que talvez o comércio eletrônico esteja fazendo com a nossa sociedade atual é eliminando definitivamente as distâncias. Ou seja, se a Revolução Industrial encurtou as distâncias ou fez com que o empresário pensasse que podia levar o produto dele mais longe, na visão de Drucker, a nossa economia da informação aqui e o comércio eletrônico estão acabando com a distância. Professora Karen, considerando esse contexto, de que depende o sucesso do comércio eletrônico? Tá, a gente poderia dizer que o sucesso do comércio eletrônico depende, de uma maneira ampla, de três aspectos. O número de pessoas que estão conectadas à internet, ao perfil desses usuários, bem como o comportamento de compra desses usuários. E, Alexandre, você tem a evolução do comércio eletrônico ao longo dos anos? Como que... Eu tenho alguns slides aqui que a gente pode mostrar para vocês, que mostram como o comércio eletrônico está evoluindo ao longo dos últimos anos no Brasil. Primeiro, com relação ao número de internautas no Brasil. Nós saímos de em torno de 2.500.000 internautas em 1999, passamos em 2002 para em torno de 7,5 milhões,
E estamos agora em 2005 com em torno de 30 milhões de pessoas que acessam a internet em casa ou no trabalho. Esses números, obviamente, são números de pessoas que acessam a internet e que fazem algum tipo de atividade na internet. Não são os números de consumidores online, que talvez seja o foco principal da nossa conversa nesse momento, né? Os consumidores da internet, ou seja, aqueles que, e aqui quando a gente fala em consumidores, são aqueles que já realizaram uma compra pela internet ao longo dos últimos 6 meses, eram 2,8 milhões no primeiro semestre de 2004, passaram para 3,25 milhões de brasileiros no segundo semestre de 2004 e hoje estão em torno de 4 milhões de pessoas. O interessante não é só o quanto esses números crescem, mas também a taxa de novos, a gente chama de e-consumidores, consumidores online, né? Que hoje chega a cerca de 20% ao ano. Então nós temos 20% de novos consumidores a cada ano, ou pelo menos no ano de 2005. Né? Com relação ao faturamento que é obtido pelas empresas que vendem produtos na internet, nós também tivemos um aumento substancial ao longo dos últimos anos. Saímos no primeiro semestre de 2001 de 197 milhões de reais. Para o primeiro semestre de 2002, chegarmos a 336 milhões de reais vendidos pela internet. Em 2003, esse número saltou novamente para 497 milhões, ou seja, estávamos praticamente em meio bilhão de reais. Em 2004, chegamos a 745 milhões e hoje estamos prestes a alcançar, em 2005, 1 bilhão de reais de faturamento anual. Então é um crescimento bastante grande e que faz com que as empresas realmente comecem a considerar, aquelas que ainda não têm uma atuação eletrônica, que comecem a considerar a hipótese de vender produtos pela internet ou de fazer algumas daquelas outras atividades que a professora Karen já lembrou, também relacionadas ao comércio eletrônico como algo mais abrangente, né? Que seriam suporte pós-vendas, atividades de pré-venda, ou seja, estimular vendas e reforçar vendas, fornecendo serviços depois de realizada a venda. Né? Agora, uma coisa muito interessante da expansão do comércio eletrônico no Brasil é que ele ainda ocorre de uma forma muito focada nas classes sociais mais abastadas. Se a gente considerar que as classes A e B no Brasil representam cerca de 25% dos brasileiros, e depois for verificar o quanto as pessoas dessas classes A e B representam do total de consumidores, nós vamos perceber que mais de 90% do consumo que ocorre pela internet provém de integrantes das classes A e B. As classes C, D e E, que representam a grande maioria da população, ou seja, 75% da população, representam apenas 9% do comércio online. Talvez isso explique um pouco porque nós temos ainda produtos tão elitizados sendo vendidos pela internet e porque muitas empresas não se foquem tanto na busca de clientes de renda mais baixa. Um outro fator interessante é a questão da faixa etária. O acesso à internet já é um pouco mais homogêneo, embora ele ainda se concentre principalmente nas faixas etárias que vão dos 15 aos 45, 50 anos de idade. Mas quando a gente fala de consumo online, e aqui eu tenho dados bastante interessantes, né, 36% do consumo online no Brasil, isso são dados agora de 2004, 35% das vendas ocorrem para pessoas entre 35 e 49 anos de idade. 31% ocorrem para pessoas entre 25 e 34 anos de idade. Quer dizer, esses dois grupos juntos representam a maior parte da população de compradores pela internet. Professora, quais são os produtos mais vendidos pela internet? Bom, os produtos mais vendidos pela internet são os produtos que vão ter a mesma aparência se você comprá-los na loja física ou na loja virtual. Então seriam o quê? CDs, o DVD, o vídeo, livros, revistas, né, que são produtos baratos e com a mesma forma. Porém, nos últimos anos, o aumento da venda de eletrodomésticos, o aparelho de DVD e até produtos para beleza, saúde também estão sendo bastante vendidos pela internet. Que recomendações vocês dariam para uma empresa que pretende utilizar a internet para vender os seus produtos? Bom,
seria como para qualquer outro negócio, quer dizer, qual seja uma loja física, uma empresa, seja o que for. A gente tem que zelar pela qualidade, quer dizer, a gente não pode subestimar que em função de você não estar vendo o teu cliente fisicamente, que isso vai mudar alguma coisa. Não, o teu site tem que agregar o valor para que teu cliente volte, teu produto tem que estar disponível, o teu site tem que estar atraente para que ele possa voltar. Quer dizer, realmente o cliente só vai voltar ao teu site se esse site agradá-lo. Quer dizer, tem que lembrar que para o cliente ir para a loja, entre aspas, do vizinho, basta alguns cliques. Então, quer dizer, para ele mudar da tua loja para outra loja é muito rápido. Tá? Então, tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração sempre. Por exemplo, um desenho gráfico atraente. Por exemplo, aqui esse site de uma loja de presentes aqui de Curitiba, a Beatriz Sera, quer dizer, ele tem que atrair, é o visual da tua loja. Tem que lembrar que a tua primeira página, que é chamada de homepage, é o cartão de visita da tua loja. Então, quer dizer, se ela é atraente, o teu cliente vai em busca do produto e vai querer navegar. Então, um desenho gráfico atraente é fundamental. Outro, o nome da tua loja, quer dizer, deve ser fácil de encontrar. Por exemplo, aqui, no início, quando a Gol entrou no mercado, quando você pensava em passagens aéreas, você ia lá, www.gol.com.br. Quer dizer, aí você não encontrava passagens da Gol, era um outro site. Quer dizer, a empresa Gol teve que trabalhar muito no nome Voe Gol para que as pessoas pudessem encontrar. Então, quer dizer, o acesso deve ser fácil. Você tem que lembrar que quando você quiser dar um nome para essa tua loja ou para esse teu site, tem que ser um nome fácil que as pessoas lembrem depois. Nesse sentido, Karen, é interessante a gente lembrar aqui que não é só a Gol, que a Gol é uma empresa aérea que foi criada num momento já de internet, quer dizer, foi talvez com a principal vantagem que ela tinha sobre os seus concorrentes já existentes, é que eles eram empresas que operavam no mundo do papel e ela passou a oferecer o seu serviço como sendo um serviço que podia ser vendido pela internet, mas não se preocupou, aparentemente não se preocupou no primeiro momento, em verificar se o nome do site estava disponível. E nós temos outros exemplos assim que são gritantes, né? A nossa Copel, empresa de energia do estado do Paraná, que não consegue ter um site com o nome copel.com.br, teve que adotar um site copel.com nos Estados Unidos, porque tem uma fábrica de colchão que já tem o nome www.copel.com.br. E outros exemplos assim absurdos, como o próprio site da Casa Branca, do governo americano, que ficou muito tempo competindo com um site pornográfico, porque o site da Casa Branca real é www.whitehouse.gov, mas existia o whitehouse.com, que é um site pornográfico. No tempo, talvez, da Mônica Lewinsky, do Bill Clinton, talvez até fizesse mais sentido, mas seguramente nenhum governo sério gostaria que os cidadãos do país, ao tentarem acessar o governo, entrassem em contato com um site que não tem nada a ver com o governo, né?